Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante a nossa jornada diária sabe que já estamos bem além da metade do nosso projeto, que é estudar toda a Bíblia em 5 anos, aproximadamente 1.300 programas. E também o nosso objetivo é publicar os comentários que fazemos a partir do programa. Com certeza é um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da sua palavra. Quero comunicar que, a partir do 2º semestre, você já terá em suas mãos a possibilidade de adquirir mais um comentário bíblico, comentário do livro de Marcos. Parte da certeza de que estamos caminhando com segurança nesse projeto vem de vocês mesmos. Vocês que têm acompanhado desde o início o projeto, têm escrito para nós e, nas suas correspondências, nós entendemos que estamos caminhando corretamente, agradando inclusive a maioria de vocês. E nesse sentido, eu quero registrar o e-mail que o irmão R.A. nos enviou da cidade de Petrolândia, no estado de Pernambuco. Essas foram as suas palavras. A paz do Senhor, pastor Itamir. Esse programa é uma bênção. A sintonia aqui é variável. Um dia é bom, outro dia é ruim, outro dia é mais ou menos, e outro dia fica fora do ar. Pergunto se tem como se sintonizar o programa por parabólica. Que Deus abençoe a todos vocês. Querido amigo, muito obrigado porque você compartilhou conosco a sua avaliação técnica sobre a recepção do nosso programa. De fato, em algumas regiões, temos recebido a informação de que nós temos dificuldades de sermos ouvidos. Mas a melhor maneira de nos sintonizar a qualquer hora realmente é pela internet. Esse foi um avanço, uma conquista que nós damos graças a Deus porque temos a possibilidade de oferecer aos nossos ouvintes. Clique em www.transmundial.com.br e você poderá curtir não apenas o Através da Bíblia, mas toda a nossa programação. Muito obrigado por sua sintonia, pela divulgação que você tem feito do nosso programa e por suas orações a favor desse projeto. Nós agradecemos realmente de coração o seu envolvimento conosco. Louvamos a Deus também que tem usado esse programa para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho de Jesus e também tem atingido muitos irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os a se manterem firmes, compromissados com o nosso Senhor. Bendizemos o Senhor por sua graça e por sua misericórdia em nos usar. E agora eu gostaria de convidar a você e a todos que estão me ouvindo nessa hora a buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que Tu ouves as nossas orações. Queremos Te pedir, Senhor, conforme a Tua vontade, que Tu atendas o anseio que vai em todos os corações que exatamente nessa hora Te buscam. Pedimos-Te, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que essa hora de estudo
nós sejamos transformados conforme o teu querer, à semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção sobre todo o projeto de estudarmos a tua palavra com integridade. Que o Senhor nos dê sempre instruções, interpretações seguras e relevantes. Te pedimos isso, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, nosso objetivo hoje é estudarmos mais um capítulo do livro de Eclesiastes. Vamos estudar Eclesiastes 5, 1 a 20. Como temos mencionado durante os estudos passados, é importante destacarmos que o pensamento do autor desse livro reflete a vida de alguém que não vive pela fé. Existem nas observações e nas palavras do autor desilusão e pessimismo. E alguém poderia perguntar, mas por que isso? Ora, porque ele considera a vida de modo egoísta e não comunitária. Porque ele considera a vida sem considerar que Deus está no seu controle. E porque ele considera a vida como finalizada na sepultura, terminada na sepultura, pois ele não crê em nada que vá além da morte. Ora, quando se considera a vida dessa maneira, é claro que as observações desse homem são sombrias. Os seus olhos foram encobertos e embaçados pelo pecado egoísta. Mas veja bem, embora esses olhos só enxerguem a vida de um ponto de vista meramente humano, eles veem certas realidades para as quais nos chamam a atenção. O que encontramos então nesse capítulo serve de título para ele. A frase que eu quero colocar é a seguinte: as advertências contra a vida vazia. As advertências contra a vida vazia. É o próprio homem sem Deus que consegue perceber a sua vida vazia e faz, então, algumas advertências. Sem dúvida alguma, uma vida que não é comunitária, mas é egoísta, uma vida que exclui Deus do seu dia a dia, uma vida que considera a morte a etapa final da vida humana, certamente fará observações sobre os fatos da vida sob uma perspectiva somente e meramente humana. Porém, vale a pena conhecermos o seu modo de pensar, o seu raciocínio. E assim, então, diante do conteúdo desse capítulo, podemos resumi-lo na seguinte frase: todo homem deve ouvir e respeitar as advertências feitas contra a busca vazia pela vida. Repito, a síntese do capítulo 5 de Eclesiastes é a seguinte: todo homem deve ouvir e respeitar as advertências feitas contra uma busca vazia pelo significado da vida. E nós encontramos aqui no capítulo 5 3 advertências que devem ser respeitadas. A primeira advertência refere-se à vida religiosa, formal e hipócrita. Versículos 1 a 7. As palavras do verso 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, essas palavras são bem conhecidas por muitos cristãos e muitas de nossas igrejas ainda as ostentam nas entradas dos seus salões de culto. Estão enganadas usando-as para pedir silêncio e reverência nas horas de culto. Essas palavras vindas de alguém que não considera Deus na sua vida são palavras impressionantes. Por quê? Ora, essas palavras nos lembram dos provérbios, que foram escritos em sua maioria por Salomão. Temos que considerar que estamos vivendo num mundo muito semelhante àquele. E muito semelhante a esse aspecto que o pregador nos chama a atenção. Naqueles dias, os quais denominamos a idade do desenvolvimento do povo de Israel, e nesses dias, os quais denominamos de pós-modernidade, que se caracterizam nessa área religiosa pela busca de algo que preencha o vazio da vida humana, não importa bem o que se busca, é uma época propícia a darmos ouvidos às palavras do pregador. Estamos numa época
de busca pelo espiritual, pelo sensitivo, pelo soteriológico, pelo místico, enfim, o homem quer preencher o vazio da sua alma de qualquer maneira, porque as tentativas da modernidade naufragaram num profundo abismo. Nesses dias de pós-modernidade, os homens estão se dando conta de que a educação, a tecnologia, os avanços científicos, entre tantas outras conquistas, não deram ao ser humano aquilo que ele mais procurava, isso é, conduzir a sua vida de tal modo que não precisasse mais de Deus. O homem procurava se desvincular de Deus. Nesses dias, o homem constata a cada etapa que a sua vida é vazia e tudo que ele faz e tudo que ele conquistou, com o avanço científico, com o avanço tecnológico, não consegue preencher o seu vazio existencial. O sonho acabou e o pior é que não há nenhum outro sonho para sonhar. Diante desse quadro terrível, então, a maior preocupação não é o silêncio e a reverência no culto. Não. A maior preocupação é com a adoração que prestamos a Deus, pois ela também sofre as consequências desse tempo. O homem comum, o homem secularizado, não é contrário à religião, não. O problema é que ele trata a vida espiritual ou a vida religiosa como qualquer outra atividade da sua vida rotineira. Esse é o problema. A religião, a sua relação com o divino, merece tanta atenção, quanto os seus estudos, quanto os desafios no serviço, quanto a sua vida familiar, quanto os seus lucros financeiros. A sua relação com o divino é simplesmente mais uma área da sua vida corrida. Na verdade, muitos vão à igreja só para cumprir aquele ritual normal de todos os domingos. Muitos vão à igreja não com o objetivo de adorar a Deus, de ouvir a sua voz e de obedecer a sua palavra. Frequentam os cultos, participam das celebrações com objetivos mais sociais do que com o propósito de adorar e reverenciar o seu Deus. A liturgia, as mensagens, a contribuição financeira, os atos de culto, todos esses itens caem no terreno das formalidades sem qualquer efeito na vida íntima. É um culto formal, legalista e hipócrita. Por isso mesmo, vendo essa atitude do seu povo, depois que retornou do exílio e depois de terem reconstruído o templo, através do profeta Malaquias, Deus pediu que fechassem o templo. Fechem o templo, porque o que vocês estão fazendo ali não era um culto. Não é um culto que me honra, diz o Senhor, que glorifica o meu nome, diz o Senhor. Querido amigo, então essa vida em busca da felicidade, essa vida corrida, que busca a satisfação, que busca um significado de vida, tem deixado a área religiosa num plano bem inferior ao que ela merece ter em nossas vidas. A nossa relação com Deus deve ser prioritária, mas porque tem sido meramente formal, se faz votos, se assume certos compromissos e simplesmente, não sendo possível, não se cumpre. E não se tem qualquer temor a Deus. Você pode pensar que eu estou falando somente daquele que não é crente, daquele que não teme a Deus, daquele que é incrédulo. Não! Eu estou me referindo também a muitos que estão em nossas igrejas, em nossas comunidades, que se consideram crentes, mas estão desconsiderando o respeito e a honra que deveriam dar a Deus. Os votos, as promessas, o muito falar, o assumir compromissos e não respeitá-los, colocará Deus contra esses que não têm e que não fazem caso da vida religiosa e espiritual. Essa, então, é a primeira advertência em relação à vida religiosa vazia e hipócrita. Eu quero repetir, então, o que eu disse. A primeira advertência que esse texto nos apresenta refere-se a uma vida religiosa, formal e hipócrita. A segunda advertência que esse texto nos apresenta refere-se à atração do dinheiro, versículos 8 a 12. Aqui temos uma advertência muito prática, referente então à atração do dinheiro. Essas palavras são extremamente práticas, na verdade. Mas alguém poderia dizer que a Bíblia é contra os ricos e contra a riqueza? Não, não é assim. Quando examinamos detalhadamente os versos que nos orientam sobre esse tema tão prático, vemos que não há qualquer posicionamento contrário aos ricos ou contrário à riqueza.
temos que entender claramente que a Bíblia, que expressa a verdadeira palavra de Deus, que é a palavra de Deus, é contra aquilo que muitos chamam de mamoísmo. Eu vou repetir. Mamoísmo. O que é isso? Mamoísmo é a adoração do Deus Mamon, o Deus da riqueza. Veja bem, a advertência bíblica é clara. É Paulo quem diz, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Jesus, ao contar a parábola do rico que mandou construir novos celeiros e disse para sua alma comer e beber, porque tinha acumulado muito, Jesus advertiu para a insensatez daquela situação. Primeiro, a alma não come, não se alimenta das coisas físicas, mas sim daquilo que é espiritual. O que Jesus condenou naquela parábola foi o mau uso que ele fez do dinheiro. Assim também o que Jesus condenou na parábola do rico avarento não foi o fato dele ser rico, mas o fato dele menosprezar o pobre Lázaro que vivia à sua porta, sofrendo fisicamente e tendo falta de alimentação, pelo menos básica. A Bíblia não é contra a riqueza. Muitos servos do Senhor foram ricos, por exemplo, Jó, Abraão, Davi, o próprio Salomão, Barnabé, Filemão, tantos outros foram ricos e eram homens de fé. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia é contra o mau uso do dinheiro. Condena, sim, o sentimento de superioridade que a pessoa desenvolve porque ela é rica. Esse é o problema, e essa é a advertência aqui em Eclesiastes. Quando no verso 10 se diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, vemos que o mal não está no dinheiro, mas na ganância, no desejo de ter mais, no amor ao dinheiro. E isso é vaidade. É um dos orgulhos humanos, e a soberba é esse orgulho humano. E temos que lembrar, sempre que a soberba incha, é como um balão de gás. E além de tudo isso, para se conquistar mais, para se ter mais, a metodologia mais propícia é a exploração dos mais pobres. Ora, tal atitude é completamente contrária aos princípios do Senhor. A exploração dos mais fracos para que se obtenha ainda mais para se gastar futilmente, para se gastar mais do que se tem necessidade, para se gastar, para se obter o sentido e o significado da vida, é totalmente reprovável. A verdade é que quanto maior a fortuna de alguém, tanto mais rapidamente o dinheiro é gasto. Um patrimônio grande com muitas posses requer mais empregados para zelar de tudo. Quanto maior a renda, maior a despesa. O pregador então diz que tudo isso é um ciclo que nunca acaba. Esse é o cuidado que devemos ter em relação ao dinheiro e às posses. E por fim, há mais uma advertência que envolve o mesmo tema. E exatamente essa é a terceira advertência. Nos versículos 13 a 20, concluindo esse capítulo, a advertência refere-se à vaidade das riquezas. Veja bem, não é mais agora a vaidade do dinheiro, mas é a vaidade, o perigo, a advertência contra essa vaidade da riqueza, de querer mais. As palavras do texto são muito claras. Eu quero ler para você esses versículos 13 a 20. Eu tenho visto nesse mundo essa coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Pedem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para seus filhos. Como entramos nesse mundo, assim também saímos, isso é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada dessa vida. Isso também parece ser muito triste. Nós vamos embora desse mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto tentando pegar o vento e o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão, na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a essa conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Esta é a parte que cabe a cada um. Versículo 19. Se Deus der a você riquezas e prosperidade,
e deixar que as aproveite, fique contente com o que você recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Muito bem, esse é o versículo 20, essa é a parte final do capítulo 5. Querido amigo, temos que fazer diferença entre o ponto anterior e essa leitura que fizemos do texto. Veja bem, lá o foco estava no dinheiro. E o mal que o amor, a dedicação ao dinheiro fazem a qualquer pessoa, principalmente quando ela o coloca em lugar de Deus. Lá, o que se condenou é deixar-se ser atraído pelo dinheiro com o falso pensamento de que ele é a solução para tudo e nos dá um certo status acima dos demais. Aqui, o significado dessas palavras é diferente. Veja bem, descrevem os versos 13 a 17 aqueles que trabalham ardorosamente por toda a vida, se esforçam dia a dia para conseguir mais e diligentemente se dedicam à obtenção de ganhos, preocupando-se inclusive, mas também frustrando-se com o rigor da vida. O motivo de tristeza, de dor nesse quadro, refere-se à perda completa que alguém sofre de alguém que, na verdade, leva um duro golpe, deixando até a sua família desamparada. Alguém que sofre esse duro golpe da vida, muitas vezes deixa a própria família desamparada. Seria até algo compreensível se os seus bens tivessem sido amealhados através de negócios ilícitos, ou se a sua fortuna tivesse sido ganha num jogo de azar. Mas, na verdade, o que se descreve nesses versos trata-se dos ganhos adquiridos com muito trabalho e com muito esforço. E o comentário que se faz a partir desse fato é que todos nós partiremos tão nus como quando chegamos a esse mundo. Portanto, adquirir riquezas é também vaidade. A reação do pregador é essa: isto é grave mal. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Versículos 16 e 17, nessas palavras textuais. Embora essa reação seja justificada, pois se percebe aqui uma certa injustiça da vida com alguém que, tendo trabalhado honestamente, sofre esse revés da vida, nesse ponto convém lembrar que esse homem provavelmente queria levar da vida algo mais do que ela oferece a todos os homens. E aqui está o problema. Quando se quer pegar de uma vida sem Deus, de uma existência sem Deus, algo a mais do que a própria vida proporciona, então a falha está nesse ponto. Se o alvo desse homem era obter da vida segurança, ele aprendeu a dura lição de que a verdadeira segurança não está naquilo que nós conquistamos, mas a segurança está naquilo que Deus nos concede. A segurança, na verdade, está em Deus, que nos concede os meios para termos segurança. O resto é simplesmente vaidade. E assim, nos versos 18 a 20 também, demonstra-se claramente o que a mera vida humana oferece a cada um de nós. Sabe o que ela oferece para você e para mim? Se não tivermos Deus na nossa vida, ela oferece o seguinte: comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a porção de cada um. No verso 19, o pregador declara que Deus é quem deu isso ao homem para que ele aproveitasse o fruto do seu trabalho. E ainda no verso 20,
Deus novamente é citado como aquele quem concede plena alegria aos corações humanos, dando-lhes os bens necessários para a sua vida. Querido amigo, se não for Deus o nosso alvo maior, tudo não passa de vaidade. É positivo o fato do pensamento desse homem curvar-se e admitir que Deus é a peça-chave. Ele admite que o segredo da vida é estarmos abertos para Deus, sabendo aceitar todas as dádivas como vindas dos céus, e isso sim é dom de Deus, algo verdadeiramente bom e belo. Minha oração é que você também reconheça em sua vida, em todos os detalhes, a bondade, a graça e o amor de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sempre